Me chamo Maria das Graças Soares Prola, sou assistente social de formação, pós-graduada em gestão de órgãos públicos em saúde pela Fiocruz. Eu venho de uma época onde, na década de 70, que foi o ano da minha formação, da minha colação de grau como assistente social, mas para chegar lá, meus pais, meu pai principalmente, ele determinava qual a profissão a seguir. E dentre tantas que eu escolhi, por exemplo, faculdade de Direito, não, porque toda mulher que faz direito, via de regra, ela tende ao homossexualismo. Era uma concepção de época, né? Eu digo, então o que é que eu vou ser? Você vai ser professora. E terminou me obrigando a fazer o curso pedagógico, e a escolha foi o Colégio Nossa Senhora Auxiliadora, Colégio Salesiano, por conta de que ele era deputado na época, deputado estadual, e aí tinha direito à bolsa de estudo, né? E fui, depois do curso pedagógico, tentar um vestibular de serviço social, tendo sido aprovada. E aí eu fui estagiária do Hospital Colônia Eduardo Ribeiro, tendo como supervisora assistente social Neuze Augusta, e da universidade era professora, docente, a docente que trabalhava junto com Maria Eulália. Elas se dividiam, Maria Eulália e ela. E trabalhamos como estagiária, fazendo ou dando cumprimento ao estágio obrigatório. Eu me formei no ano de 1976, na Universidade Federal do Maranhão. Tive a honra de ter excelentes professores, como a Josefa Batista e outros professores. Naquela época, nós estávamos atravessando um problema muito difícil no Brasil, foi em pleno regime militar. E não era fácil a gente, como estudante, atravessar toda aquela situação do regime fechado, certo? Como a Josefa, aprendi muito com ela na reconceituação do serviço social, aquela mulher destemida, aquela mulher que passou um ensinamento importante para mim como aluna, e tive a honra de participar daquele momento de repressão, mas um momento que a gente também, nós não nos calamos, mas tivemos a nossa militância na área do serviço social. Temos assim professores tão comprometidos que passaram aquele ensinamento para todos nós, e nós nos calamos, padres que eram nossos professores, que eu quero aqui também mencionar o padre Sidney, que era um professor que morava perto da faculdade de serviço social, onde eu estudava. Ele disse, se vocês quiserem orientação, passem comigo na minha casa. E a gente passava para que ele pudesse orientar a gente, como a gente se portar, como a gente ter conhecimento de toda aquela situação que nós estávamos atravessando. A gente, para se reunir, era muito difícil, porque a gente era muito observada. O Chico Anísio, aquele humorista, disse uma vez que o SNI sabia mais da vida da gente do que a gente, né? Então foi muito importante a minha formação acadêmica, porque eu pude realmente sentir naquela época o que nós passamos e o que nós somos hoje. Hoje o processo democrático no Brasil andou, mas ainda tem muitos problemas enfrentando. Quem diria que a gente ia atravessar um problema tão sério agora recentemente, certo? E esse retrocesso que nós estamos atravessando atualmente no Brasil com relação a gente não poder se pronunciar, essa autocracia, essas ameaças de fechamento de regime, de golpe, né? É um momento muito, eu fico pensando naquele momento que passou e o momento que eu atravessei essa situação, mas que vi melhorar. Maria Betânia Jatobá de Almeida, sou assistente social de formação, me formei pela Universidade Federal de Alagoas. Na época, quando eu iniciei meu curso, nós não estávamos ainda vinculados à Universidade Federal. A nossa escola era uma escola particular dirigida por freiras, que ficava ali na rua do antigo Colégio Sacramento. E logo no segundo ano, nós passamos a fazer parte da Universidade Federal. E na época, a gente tinha poucas profissionais de formação, né? Porque
eu me formei em 1973 e na época eu tinha acho que 19, 20 anos. Eu já tenho 50 anos de formado, com muito orgulho. Aliás, 50 não, mais de 50. E isso me orgulha muito, porque apesar de já formada esses anos todos, eu continuo firme e forte, militando, ocupando a mente, o corpo e defendendo a minha profissão, que ela tem um grande alcance social, né? Eu sou Edilza Mário, nasci em Manicoré, vim para Manaus com 3 anos, fiz o curso do SENAC, fiz o curso do Colégio Estadual, curso científico, me casei aos 20 anos e fiquei 12 anos sendo dona de casa, até que meu marido passou numa faculdade, foi fazer, me incentivou e eu voltei a estudar. Fui fazer pedagógico porque não acreditava que pudesse fazer uma faculdade. Mas aí uma professora me convenceu a fazer o vestibular, fiz o vestibular para serviço social, que era uma profissão que eu sempre admirei. Eu tinha conhecido uma moça que era assistente social e eu adorava o que ela fazia, e ela trabalhava com pessoas de idade. E me considero assim privilegiada, porque quando eu entrei na faculdade de serviço social era a época da transformação. A faculdade estava em transformação, a questão do assistencialismo que estava sendo combatido, e era a questão das políticas sociais, da vida do assistente social interferindo na sociedade, nos movimentos sociais. Então foi um curso que me encantou desde o primeiro dia que eu pisei lá. Depois, terminado o curso, eu fui chamada para a Secretaria de Estado de Serviços Sociais ainda, né, que era a Maria Eleonora Pérez. Naquela época, claro, as oportunidades de emprego e renda eram bem melhores, a competição era menor, aqui na cidade principalmente. E fui para lá dirigir a unidade da Civargas, que era uma casa de acolhimento de meninas, adolescentes infratoras ou abandonadas, órfãs, não tinha muita mistura. Paralelo a isso, a Política Nacional do Bem-Estar do Menor, ela era implementada aqui na cidade de Manaus pela CESERV. E nós tínhamos essa unidade e a unidade Melo Matos, né, que eram as duas unidades, uma para meninos e outra para meninas, na verdade. Nós participamos do grupo de trabalho que criou a delegacia especializada, hoje especializada em apuração de atos infracionais, mas na época era só delegacia de menores. A primeira delegacia funcionou lá no Parque 10. E nós fomos trabalhando na SES até a época em que foi criada a Fundação Estadual do Bem-Estar do Menor, né? E aí nós, além de estarmos na gestão da fundação, como diretora, na época era coordenadora da área socioterapêutica, como se os meninos precisassem de tratamento, né? E a outra trabalhava com a coordenadoria de prevenção, né? Quer dizer, quem escapulisse daqui fatalmente chegaria ali. Era uma lógica funcionalista mesmo, né? E nós trabalhávamos no sentido organizacional, procurando desmistificar isso e estudando na medida que os anos iam passando e a gente ia aprimorando não só a prática gerencial, mas a prática profissional. Depois fomos para voltamos para a Secretaria de Estado de Assistência Social. Eu fiquei lá de 2007 a 2014. Foi quando nós trabalhamos a regulamentação do Sistema Único da Assistência Social, que hoje é lei no estado do Amazonas. Trabalhamos e deixamos organizado toda a proposta para o concurso público, que nunca ocorreu, e estávamos trabalhando fortemente na consolidação do SUAS nos municípios do interior do estado.
Depois das CEAS, em 2015, março de 2015, eu sou convidada para assumir a Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que sai, a área de direitos humanos sai da Sejus, que passa a assumir a administração penitenciária, e nós fomos para a Sejus, que levando conosco, que compreensivelmente não era mesmo da área de assistência social, o sistema socioeducativo, que eram as unidades de atendimento aos meninos e meninas que cometiam ato infracional. E hoje nós estamos na SEMASC, Secretaria de Assistência Social e Cidadania, no município de Manaus, zona urbana e as 67 comunidades rurais, onde trabalhamos as políticas afirmativas para mulheres. Implantamos recentemente a Icamiabas, que é uma casa de acolhimento para mulheres vítimas de violência ou em situação de extrema vulnerabilidade, que ela funciona em regime de abrigo, e temos o Centro de Referência dos Direitos da Mulher, no município. E lá em 2013, nós, junto com a Superintendência Regional do Trabalho, o Ministério Público do Trabalho, recebemos o primeiro grande fluxo migratório, que foram dos haitianos. Na verdade, não preparado, o governo estadual, na época, tivemos que nos valer, como sempre, da Igreja Católica, ali a paróquia de São Geraldo, que tinham padres ali sensíveis a essa situação, além da pastoral do migrante que tem na Arquidiocese de Manaus. E fizemos um trabalho no sentido de garantir abrigo temporário para aquela população. Em 2015, final de 2015 para início de 2016, começam a chegar os indígenas Uarau, em profusão, vindos lá das cidades do Delta Orinoco, principalmente de Tucupita, né, que é uma cidade lá do norte da Venezuela. Uma população que foi expulsa em razão, eles não são indígenas mais aldeados, nem têm essa cultura, eles moram mesmo em comunidades. E daí vieram para Manaus. E hoje nós da assistência social trabalhamos com os indígenas Uarau em regime de abrigo, um abrigo adaptado para a realidade e costume deles, e trabalhamos no sentido de melhorar o índice nutricional das crianças, trabalhar não vamos dizer assim, o descompromisso com os costumes deles, mas no sentido de resgatar culturalmente essa parte toda. Agora, não é um trabalho fácil, em razão da língua, em razão dos costumes, etc. Na época, a superlotação era uma realidade, uma unidade que tem vaga para 60, nós chegamos a internar 80, quer dizer, nós não, o juiz, e daí os meninos, por qualquer da caminha palha, pela insatisfação, muitas vezes, que é um produto natural da juventude, da adolescência, eles terminavam fazendo com que o ambiente ficasse tenso, não só com os motins, mas com rebelião mesmo, né? No Instituto da Mulher Dona Lindu, eu assumi após o concurso de 2005 que eu fiz, tomei posse já em 2008 e fui, primeiramente, eu era secretária e aí terminei ficando só no final de semana, para conhecer como era, porque não tinha experiência. Depois eu assumi, depois que eu saí do governo, eu assumi a secretaria ao Instituto da Mulher. E lá no serviço social, junto com as outras companheiras, a nossa luta é violência obstétrica ainda, a questão da redução das cesáreas desnecessárias, ela não é muito a nossa praia do serviço social, mas a gente contribui para que a gente possa, com as mulheres, e aí, evitando a cesárea, via de regra, a gente evita a mortalidade também, ou pelo menos contribui. E a luta pelo parto humanizado, né? Respeitando os direitos da mulher. Nenhuma criança deve sair da maternidade sem registro, era um outro ponto de luta nosso, sem registro de nascimento, até para evitar as adoções ilegais, principalmente quando elas estão abandonadas, são abandonadas lá pelas mães, e também, efetivamente, trabalhar a questão do respeito aos costumes. Quando eu saí do Maranhão, que eu me formei, nós éramos 10 alunas que fomos contratadas pelo governo de Rondônia, era Território Federal de Rondônia. Ali em Rondônia, eu trabalhei na área da assistência social.
E eu tive a oportunidade de presenciar, de participar de todo aquele processo de migração territorial de Rondônia. Inclusive, eu apresentei um trabalho no primeiro congresso do Serviço Social da Saúde em Florianópolis, o Serviço Social da Saúde na fase de migração e colonização de Rondônia. Através desse trabalho eu conheci muita gente do Amazonas e na época eu conheci a Terezinha Nunes e ela era secretária de assistência social aqui no Amazonas. Depois eu vim como meu marido veio para o Amazonas, eu acompanhei e vim aqui para o Amazonas e procurei a Terezinha Nunes, era secretária quando ela chegou, que eu tinha conhecido ela naquele primeiro congresso do Serviço Social da Saúde. Foi em 1980. Aí eu, conversando com a Terezinha Nunes, ela dizia: Claudete, eu tenho um emprego para ti aqui na secretaria, só que é na colônia Antônio Aleixo. O Brasil está num processo de desativação das colônias de anceniano no Brasil inteiro. E eu queria muito se você pudesse fazer esse trabalho lá na colônia do Aleixo. Eu topei, né? E lá eu comecei a fazer aquele trabalho, tive a oportunidade de conhecer o Sinésio, que foi um grande sanitarista da área da saúde, o Zeno, outro grande profissional da área da saúde, e nós começamos a trabalhar toda a orientação àquele pessoal. E foi uma época difícil, porque os donos de barco, eles pegavam o anceniano lá e traziam e jogavam todo no centro de Manaus, e eles viravam mendigo, era mendigo, e a gente trabalhava na colônia do Aleixo, e 2 dias na semana a gente voltava a trabalhar no projeto Mendicância, indo em todos os pontos onde eles deixavam os ancenianos. Aí a gente conseguiu fazer esse trabalho, muito difícil, mas foi um trabalho aquele regime fechado da colônia Antônio Aleixo, ela foi para um regime aberto, mas não foi muito fácil esse processo. Mas depois eu participei de outras atividades na SEA, né? Não só lá na colônia do Aleixo, depois realmente foi desativada a nível de Brasil. Aí participei de outras atividades na SEA, na Secretaria de Assistência Social. Aí a gente começou, naquela época, o serviço social, a assistência social, fazia tudo dentro das instituições, né? Então, aí veio o processo de descentralização político-administrativa da assistência social. E o serviço social sendo uma profissão que eu acredito, que eu creio, uma profissão que foi sempre muito respeitada no Brasil. Sempre todas as atividades, sempre tinha o assistente social como referência nas atividades. Eu tive na época que a gente estava começando também esse trabalho, trabalhei coordenando a atividade, projeto de imigração aqui nas SEAs, trabalhei também como secretária do interior, em que nós fizemos um trabalho, passava de 3 meses viajando no interior, naquela calha do Alto Solimões, fazendo atividades na sede do município e nas tribos indígenas. Quer dizer, foi um trabalho riquíssimo que eu tive a oportunidade de realizar como assistente social nas SEAs, né? Quando a gente começou a implantar a política de assistência social, nós sempre fomos profissionais que tivemos referência para isso. E eu quero aqui destacar o CRES, na pessoa da Alice Alecrim, né, que vocês devem ter a memória dela, ela faleceu. Ela do CRES foi uma pessoa que, representando o CRES, nos ajudou muito nesse processo lá dentro da secretaria. Mas a secretaria, por passar por várias gestões, não foi só um momento também só de bondade, de um momento só, não. Nós tivemos também muitas barreiras para poder desenvolver nossas atividades como técnico, como assistentes sociais. Não é fácil a gente querer ser profissional dentro de uma instituição que muitas vezes os próprios governantes, eles têm uma visão diferente, né, do que é o serviço social, né? E isso emperra muito a nossa participação. Mas sempre a gente encontra profissionais também comprometidos com o serviço social. E através desse comprometimento, a gente conseguiu realizar muitas atividades dentro das SEAs, com várias mudanças que houve na sua estrutura. Tive a oportunidade de conhecer também a Graça Prola, ela também foi nossa secretária na SEA, uma pessoa também comprometida com o serviço social, e tantos outros que passaram, mas sempre aquele trabalho mais difícil da conta, sempre está na mão do assistente social, sempre o assistente social é convocado para realizar aquele trabalho.
Então essa foi a nossa militância do DENACES, atravessando todos esses anos, né? Desde com a mudança de várias terminologias no serviço social, mas chegamos a uma conclusão que nós realmente construímos um trabalho, trabalhamos para implantar a política de assistência social, trabalhamos na descentralização política e de assistência social nas 3 esferas de governo, né? Procurando ajudar não só a capital e Manaus, como o interior, porque hoje a assistência social, enquanto governo do Estado, ela é um órgão coordenador de ações, embora a gente saiba que ainda existem algumas coisas que eles estão executando, mas é um órgão coordenador das ações da assistência social na capital, não só na capital, mas em vários municípios do interior. Então, eu tive a oportunidade de participar de toda essa trajetória do serviço social na SES, acompanhando a implantação da política de assistência social, acompanhando a implantação da lei do SUAS, do Sistema Único da Assistência Social, e nós estamos assim lutando ainda para que realmente a gente concretize esse projeto do DENACES, principalmente a realização do concurso público, que a gente vem lutando há muito tempo e não consegue, para o serviço social e para os profissionais da área da assistência. E sabemos que a gente luta, os governadores prometem, mas na hora de se concretizar esse processo, a gente não tem conseguido. E nós precisamos realizar o concurso público para assistente social DENACES, para que a gente possa estar suprindo aquela lacuna, não estar terceirizado, porque hoje a maioria dos profissionais são terceirizados. Então a gente luta também como assistente social para que haja a realização do concurso público, para que realmente os governantes, nos seus projetos, nos seus compromissos que eles assumem, eles possam concretizar essa nossa solicitação. E me formei e fui trabalhar no Hospital Portugal Ramalho, foi a minha primeira experiência. Na época, o Dr. Sanguinetti, famoso Dr. Sanguinetti, muito conhecido, foi o diretor. Mas, em seguida, eu me apaixonei pela causa do Projeto Rondon, que ainda estudante, eu fui trabalhar em União dos Palmares. Eu ia, de 15 dias, eu ia de trem para lá, para fazer o nosso trabalho social. E eu me encantei com o trabalho. E foi quando eu fui convidada pelo diretor na época, muito conhecido aqui, Ivan Scala, e tive um cargo importante lá. Eu fui a diretora executiva e conhecemos vários estados do Brasil, mandando estudantes e recebendo aqui de outros estados. O Projeto Rondon foi de uma importância fantástica. E aí eu fui transferida para morar em Brasília. Foi outra experiência muito rica. E depois de Brasília, eu fui convidada na época, o Romero Jucá, ele era o presidente do Projeto Rondon, naquela época, e fui morar em Manaus. Fui transferida para ficar lá por 6 meses, mais ou menos, e tive a oportunidade, eu sonhava conhecer aquela região, e tive a oportunidade de ficar lá morando 19 anos. Foi uma das maiores experiências que eu tive na minha vida. E o Amazonas tinha uma certa dificuldade com relação a que os profissionais que se formavam na Universidade Federal, a UFAM, né, do Amazonas, as pessoas não queriam ir trabalhar nos municípios, talvez pelo acesso, à distância. Então, nós conseguimos fazer um programa de interiorização e nós visitamos vários estados para divulgar a importância e sensibilizar profissionais que estavam recém-formados, e conseguimos levar 187 profissionais, inclusive até profissionais aqui de Alagoas e de outros estados, né? Então, toda essa experiência nós fomos crescendo, e aí, quando o Rondon foi extinto, né, eu fui redistribuída para trabalhar na Universidade Federal do Amazonas, e lá continuei desenvolvendo ainda algumas ações voltadas à interiorização. Aí encerrou tudo, e aí eu fui trabalhar na LBA, veio o governo Collor, e eu fui superintendente da LBA. E lá na LBA, eu comecei a trabalhar com pessoas idosas, foi a minha primeira experiência, né? E nesse trabalho com pessoas idosas, foi quando mudou o governo Collor, né? Como eu era um cargo de confiança. Aí eu fui trabalhar com o governador da época,
aliás, desculpa, ele foi governador, mas nessa época ele era prefeito de Manaus. Então, ele me convidou para trabalhar na Fundação Dr. Thomas. Então, é uma instituição pública que tem um trabalho fantástico e eu fui para lá e eu consegui já mudar, fazer mudanças importantes, como humanizar e revitalizar a instituição, capacitando os profissionais. Foi quando a gente teve as maiores aproximações com as assistentes sociais, que era assim o grande braço do nosso trabalho. Foi quando nós ampliamos as ações, né? Criamos um grupo de trabalho para estudar sobre as pessoas que se internavam lá, que iam que ia ser institucionalizado, né? Viver na instituição. Nessa participação nossa com essa equipe de técnicos, né, de excelência, nós ampliamos a equipe, colocamos uma equipe multidisciplinar. Então, além do assistente social, nós contratamos, claro, enfermeiro, já tinha médicos, voluntário, fisioterapeuta, né, fono, uma equipe multiprofissional para dar uma assistência mais efetiva e mais completa aos idosos que eram institucionalizados. E aí foi quando nós resolvemos implantar as políticas públicas efetivas para ampliar as ações voltadas às pessoas idosas. E aí o primeiro passo nosso foi capacitar a equipe técnica. Então nós buscamos uma parceria com a Prefeitura de Manaus e a Universidade, a PUC de São Paulo. Um caso inédito no Brasil. E fizemos um convênio com a PUC de São Paulo e nós trouxemos todo o corpo técnico para uma capacitação em gerontologia social. Foi quando veio a necessidade de criar o Centro de Convivência da Pessoa Idosa, que é um outro programa previsto na Política Nacional da Pessoa Idosa. E aí, diante disso, a gente fez um trabalho de sensibilização ao prefeito da época, o prefeito Alfredo Nascimento, que foi sensível à nossa proposta, que ele tinha uma dimensão de tanta grandeza, esse projeto, que o nome, ao invés de ficar um centro de convivência é aquela coisa pequena. Ele passou a se chamar Parque Municipal do Idoso, porque nós conseguimos, na época do prefeito anterior, a doação de um terreno numa área de 54 mil metros quadrados. Então, você imagina um espaço que atendia hidroginástica, atividade de lazer, terapia ocupacional, tinha ginásio para dança, tinha lanchonete, restaurante, vários grupos para ter atividade na área de lazer, terapia ocupacional, aula desde a alfabetização até a aula de espanhol, de acordo com o nível. Imagina você um espaço desse, um espaço só para caminhadas, que os idosos tinham atenção profissionais de educação física, de todas as áreas que você pode pensar. Por isso que eu acho que Manaus hoje é uma referência para o Brasil. Manaus é conhecida, muitas pessoas saem dos seus estados para conhecer experiências que a gente considera uma experiência bem-sucedida. Não existe isso em lugar nenhum. Eu desafio o estado no Brasil que tenha um programa que atenda mais de 2.000 pessoas idosas. Então, saí em 1980, fui convidada para trabalhar pela professora Eleonora Pérez no IEBEM. Não era bem o que... Quando eu cheguei no IEBEM, trabalhei num bairro que era uma invasão, e não era assim bem o que eu queria, que eu sonhava. Eu sempre fui muito sonhadora, né? Também não era o que eu queria. Surgiu uma oportunidade para o Correios e Telégrafos, eu fui, fiz uma... Foi uma seleção, eu passei, fiquei 2 anos no Correio, saí do Correio, fiz um concurso público para CESAL, na época, para CESAL, e fui trabalhar na colônia Antônio Aleixo.
Aí era já o trabalho que eu gostaria de fazer. Eu comecei a fazer um trabalho lá, uns 5 meses que eu estava lá, eu fiz o exame, eu não tinha eu era propenso a ser contagiada com bacilo, né, de Hansen, e aí me aconselharam a não ficar lá. Na CESAL, um médico que eu tinha conhecido no Correio estava lá, então me convocou para trabalhar para ser na coordenação dos técnicos da CESAL. Aí eu fui coordenadora do serviço social. Aí realmente lá eu comecei a ter um pouco de decepção da prática do serviço social com as pessoas, né, das áreas de saúde. Então eu criei alguns atritos lá, porque eu não me convencia que o assistente social era o ajudante do médico, ele que fazia as coisas para o médico. Então eu achava que não, que a gente estava no mesmo patamar, que a gente tinha que fazer um trabalho com a comunidade. Contudo, aí desagradou o secretário de saúde na hora. Eu fui lá, quem brigava com o secretário ia ou para o Chapeau Prévôt ou para o hospício. Aí, como eu já tinha vindo lá do Chapeau Prévôt, eu fui para o hospício. E lá eu me apaixonei, gente, porque lá eu entrei na época, e aí eu me acho privilegiada, porque tanto no serviço social, que eu encontrei a reforma do serviço social, a reformulação da prática do assistente social, lá estava começando a reformulação da doença mental, do transtorno mental. Aquilo que a gente julgava que era doença, que era o castigo do céu, que era aquela doença milenar, que vinha de anos e anos, e as famílias achavam que era castigo, e que o hospital, que na época era Hospital Colônia, mas na realidade ainda era hospício, era conhecido como hospício, ele era um depósito de pessoas. Lá eu encontrei o Dr. Rogério Casado, que já não está entre nós, mas que para mim é um ícone, é uma pessoa que eu vou respeitar sempre, vou me lembrar sempre. Ele implementou um trabalho com os pacientes crônicos de remuneração daqueles pacientes de laboraterapia, trabalhar com doente mental e ele ter um retorno do trabalho dele. Aí era através de uma equipe comunitária, era um médico, uma assistente social, uma enfermeira e um psicólogo. E os técnicos de saúde e os pacientes. Trabalhamos assim uns 10 anos. E como todas as coisas que existem no Estado, que são do Estado, elas não têm continuidade, né? Houve uma rebelião, o Dr. Rogério Casado fez uma greve de fome, que é muito famosa, essa greve que ele fez, para ver se a gente recuperava algumas coisas do que a gente tinha conquistado e que não queria perder, mas o poder político foi maior. E o Dr. Rogério Casado saiu e eu fui trabalhar como coordenação do ambulatório, já implantando as ideias que eu tinha, de interagir, do assistente social que trabalhava conosco, e era um grupo bem grande, eram mais 8 assistentes sociais, e coesas com o trabalho de conscientizar, não, eu não gosto dessa palavra conscientizar, ninguém conscientiza ninguém, mas trabalhar com a família a respeito do seu doente mental, para que ela aceitasse como um doente e não como um castigo. E esse é o meu maior orgulho até hoje. Eu tenho uma história também que eu me orgulho de contar. Nós tínhamos um médico que era o Bambambam, Dr. Benedito, meu amigão até hoje. A secretária, ele só queria secretária assistente social, que arrumava os pacientes na frente, né, e dizia quem ia, passava o remédio. Né? Aí, nesse dia, faltou a colega assistente social, que coisa, e a gente combatendo e fazer a reunião e dizer que não era, mas ninguém tinha coragem de confrontar o doutor Benedito. Aí achei estranho, né, estar arrumando o paciente sentado, 1, 2, 3, 4. Aí, trim, uma campainha. Aí eu não fui. Na terceira vez veio uma moça lá, uma auxiliar, que falou assim:
olha, esse doutor está lhe chamando para lá. Aí eu fui lá, ele estava assim, traz um café para mim. Eu estava, não vou lhe levar café não. Quem é a senhora? Ele não me conhecia ainda. Eu sou assistente social que está aqui com o senhor hoje, mas não vou buscar café não, me desculpe. Passaram 10 anos. Aí ele fez uma palestra no SESC que eu estava representando o Eduardo Ribeiro lá, né? Aí ele veio muito formal, nessa coisa aí, e pediu para as pessoas se apresentarem. Aí cada um se apresentou e quando eu me levantei, ele disse, não, eu sei, tu é Edilson, aquela que disse que assistente social não serve café. Quer dizer, ele gravou, né? E uma pessoa como ele, quem conheceu o Dr. Benedito sabe que ele era uma pessoa extremamente vaidosa. E ele ter feito esse reconhecimento valeu muito para mim naquela época, e eu conto isso para todos as minhas colegas. A vida toda fiz um curso de Direito, me formei como advogada, entrei na OAB, mas nunca pratiquei a advocacia porque eu era apaixonada por serviço social e pelo meu trabalho. Primeiro, nós tínhamos aqui em Manaus uma associação profissional dos assistentes sociais, a APASAN, Associação Profissional dos Assistentes, a APASAN. Essa associação, ela era dirigida por colegas, né, profissionais de renome, de respeito e tal, e não havia esse movimento político, na verdade, para a melhoria qualitativa da prática profissional. As lutas eram muito mais pela valorização do profissional no mercado de trabalho. Nós, saindo, né, da faculdade, muito jovens ainda também, resolvemos tomar a associação. E que nós queríamos, sim, não só transformar a associação em sindicato, mas a gente queria dar um outro tom, né, acompanhando o movimento nacional que já começava a discutir a lei de regulamentação profissional e o código de ética, né? Os encontros de CEFES-CREAs, etc., já era nesse sentido. Nessa época era um CREAs mais escritorial, mais escritório do que mesmo um conselho de luta pelos valores, pela valorização, pelo exercício profissional. E aí resolvemos, com esse propósito, também tomar a direção do CREAS. E assim fizemos, ganhamos e ficamos ali na conexão entre CRAS e sindicato. Nos voltamos e lutamos para participar dos movimentos nacionais, né, de luta pela categoria, né? No Conselho, especificamente no Conselho Regional de Serviço Social, nós participamos de todos os movimentos nacionais, principalmente na atualização da lei, na questão da distribuição de valores, porque a gente fazia muito trabalho para o judiciário e não era tabelado, a exemplo dos advogados, e outras lutas, né, da categoria no Conselho Regional. Eu fui conselheira federal também, pelo Amazonas, fui conselheira nacional de um outro conselho, que é Conselho Nacional de Assistência Social, eu diria, nessa caminhada aí do movimento nacional. Nesse processo de construção, de criação dos Conselhos de Assistência Social nos estados, cumprindo os artigos da Constituição e da LUAS, fazendo a LUAS sair do papel, necessário se fazia criar os Conselhos de Assistência Social nos estados. E naquela época, a gente passando do regime de autocracia para o regime democrático, a maioria dos governadores no Brasil, eles ficavam de pé atrás sem criar os conselhos, porque eles achavam os conselhos de assistência social eram armadilhas. Eles diziam que criavam, mas não criavam. E realmente o amazonino, ele criou o conselho. Foi no governo dele, do amazonino, no primeiro governo dele, que foi criado o Conselho Estadual de Assistência Social. Mas a criar o conselho, aí nós temos que lutar para sair do papel. Então foi criado o Conselho Estadual de Assistência Social. Aí nós começamos a lutar para criar ver as conferências, né? Houve a primeira Conferência Estadual de Assistência Social após a criação do Conselho, que teve como tema assistência social, direito do cidadão e dever do Estado. Eu me lembro que na época que nós colocamos essa temática,
Nós fomos chamados do conselho e disse: vocês estão querendo colocar a população contra o governador? Eu disse: mas dizem, por quê? Assistência social, olha, cuidado com esses temas, colocaram lá na sala, falaram um monte de coisa. Não somos nós que estamos dizendo que a assistência social é direito do cidadão, dever do Estado, é a Constituição. Então, até para o nome desse foi difícil na época a gente fazer essa conferência. Mas aí a gente começou a trabalhar a criação dos conselhos nos municípios. E eu quero dizer para vocês que ainda até hoje, nós estamos no ano de 2022, mas ainda tivemos muitos problemas da criação do conselho, com relação à paridade, com relação à autonomia dele funcionário no interior. Não é tarefa fácil, porque os conselhos, eles organizam, eles participam do controle social dos municípios para que a assistência social seja incrementada, seja concretizada, seja realizada conforme a lei preconiza. Então, o serviço social teve uma participação fundamental na criação dos conselhos do município do Amazonas. Simone já presidiu o Conselho de Assistência Social. Tu lembra, né, Simone, que nós fomos uma vez uma reunião lá na Assembleia? Eu estava lá com o presidente do conselho e a Simone estava com o presidente, era do Sazean, era a Simone? Eu acho que era. A gente não foi nem chamada lá para compor a mesa, né? Mas ficamos lá no nosso lugarzinho lá atrás, certo? E para você ver como as coisas se desenvolvem. As pessoas às vezes sabem que a gente, por uma questão legal, somos presidente, exercemos aquele papel, mas eles tentam de alguma maneira alijar o processo. Por quê? Porque nós somos profissionais que não nos calamos, somos profissionais que lutamos para que essa lei se concretize, somos profissionais que lutamos para que realmente a assistência no Brasil ela se concretize e se realize como uma política de direito do cidadão e de dever do Estado. Eu fiz parte do Conselho Municipal do Direito da Pessoa Idosa de Manaus, era vinculada ao CRES, né, porque todos nós que somos assistente social temos que ser associado, né? E aí, nesse período, a gente teve um apoio muito grande do CRES, não só porque a política da pessoa idosa ela foi regulamentada em lei, através da Lei 8842, há 30 anos atrás, agora em 4 de janeiro, nós fizemos 30 anos e, infelizmente, a população idosa está aumentando. Aqui no caso só de Alagoas, eu não sei a situação no Amazonas, não recordo, né, como é que está os dados hoje, mas hoje aqui a população idosa cresceu assustadoramente. Tem quase 410 mil pessoas. E qual é a maior preocupação isso? Não só aqui, em todo o Brasil. É que apenas, principalmente no Nordeste, só 7% da população tem plano de saúde. A maioria depende do SUS. E o SUS não atende à demanda. O que vai ser das pessoas idosas que estão envelhecendo sem a menor condição de estrutura mesmo, de atendimento básico da saúde. Não tem esse atendimento. E isso tem nos preocupado muito, né? Uma coisa grave que está acontecendo em nosso país, e aqui eu estou falando de Alagoas, né? Porque é onde eu estou vivendo atualmente, é a violência contra a pessoa idosa. É grave, é grave. E não é só a violência física, não. É a violência da negligência, de abandonar, você interna seu pai, sua mãe no hospital e abandona lá, não vai buscar. Eu estou como presidente do Conselho Estadual do Direito da Pessoa Idosa no Estado. A gente teve algumas conquistas aqui, conseguimos regulamentar a lei da política estadual, conseguimos ampliar a composição do Conselho e o Fundo Estadual da Pessoa Idosa, porque sem recurso, porque infelizmente a gente não está conseguindo recurso do governo do Estado. Não só aqui em Alagoas, como também o Amazonas, que eu tenho tido referência e conversado, como eu falei no início, com relação a essa situação que todos nós estamos vivendo no Brasil. O país está envelhecendo, as pessoas estão vivendo mais, estão demenciando. E a sociedade não está preparada para cuidar dessas pessoas.
e não tem garantia de dotação orçamentária. E por que eu quis destacar isso? Porque precisamos aprovar a Convenção Interamericana sobre a proteção dos direitos humanos dos idosos no mundo. O Brasil, inclusive, votou a favor e até agora não foi aprovado na Câmara dos Deputados. Quando eu saí da faculdade, eu fui convidada para o sindicato que estava, como a Graça Prola falou, tinha se reestruturado, estava nascendo ali, aí fomos trabalhar no sindicato. Então nós tivemos contatos com todas as questões sociais que tinham, tanto da saúde, da educação. O nosso sindicato era super respeitado, ele era chamado para decisões, tudo. E trabalhando nisso, eu me realizava e trabalhando também nas questões sociais na área de saúde mental. Assim que eu fui convidada para participar do sindicato, praticamente eu fui participar porque, como a Graça falou aqui, o CRES o sindicato, a equipe que formou o sindicato tomou conta do CRES também. Então a gente militava junto. Então o que o CRES fazia, o que o CRES determinava, a gente estava junto, e o que o sindicato também determinava, que o sindicato deu, o CRES, a gente tinha o apoio do CRES. Minha militância sempre, como eu falei para vocês, sempre foi de bastidores. No máximo era uma secretária, ou terceira secretária, quarta secretária, mas sempre estive junto do CRES. Lá na época tinha o setor da indústria, né, que era a Zona Franca. As assistentes sociais da indústria fugiam do sindicato como o diabo foge da cura, porque eles não admitiam a militância política, né? E a gente ia lá, distribuía panfletos, de madrugada, meu marido me escorraçava, saía às 5 horas da manhã distribuir panfleto no Distrito Industrial. Mas era uma posição política bem acentuada, bem firme. E o serviço social, ele tem que se envolver com política e com questão social. Eu faço o que eu gosto, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quero, como qualquer mulher deveria fazer. Eu acho que eu tenho uma família estável, eu acho que é isso que me motiva. Além do mais, é impossível passar e ficar indiferente quando você vê mulheres violentadas, crianças abandonadas, as injustiças e as desigualdades. É por isso que eu luto. Eu tive a oportunidade de participar de toda essa trajetória e vai se concretizar com o apoio do assistente social e dos outros profissionais da área da assistência social. Eu queria finalizar para os meus colegas profissionais e todos os profissionais que são envolvidos com a causa da pessoa idosa em nosso país, que a gente pudesse trabalhar e sensibilizar e pedir a força dos 3 poderes. Sem esses 3 poderes, a gente não vai poder vencer nem conquistar recursos e dotações orçamentárias para que as políticas públicas efetivas da pessoa idosa nos estados e nos municípios, porque é nos municípios onde tem a maioria das pessoas idosas fragilizadas, sem assistência, porque falta recurso e comprometimento e compromisso político, porque quando há vontade política, eles fazem as coisas acontecer. Então, companheiros, lutem e não desistam nunca, porque se a gente tem compromisso com essa causa social, a gente tem que lutar. Se você tem a honra de ser uma assistente social, você já é um privilegiado. Seja homem, seja mulher, um privilegiado, porque é a categoria que te oferece a troca com o humano, com o ser humano. E você, sendo assistente social, você vai ter o conhecimento para ajudar esse ser humano. E é através do conhecimento é que você vai poder seguir a sua vida profissional.
você tem que ler, você tem que estar a par das questões sociais que estão no mundo, na humanidade. Você tem que saber opinar sobre todos os assuntos que levam à questão social do ser humano. Ser assistente social é uma honra. Acredite nisso, acredite que você pode mudar o mundo. Você pode.